Fala aí pessoal, beleza? Rafa Martini aqui e bora para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou ensinar passo a passo como que eu fiz aquela letra japonesa com efeito de pincel. Mas antes de começar o vídeo, já deixa um like aí, se inscreve no canal para você não ficar por fora de nada. Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, vamos começar a tatuagem aqui de letra japonesa e eu vou fazer ela como se fosse pincelado, aquele efeito de pincel, como se ela tivesse sido pintada na pele dele. Então eu vou fazer uma marcação com 3RL bem superficial, só para marcar e não perder a estrutura da letra. Estou encostando aqui só a pontinha da agulha, só para fazer uma leve marcação. Para fazer essa marcação, eu estou usando um preto diluído. Eu quebrei ele no diluente só para não ficar muito escurão assim, né? Como eu quero só marcar, não quero que essa linha fique muito aparente. Então eu quebrei ela no diluente para ficar um pouquinho mais claro esse tom. E aí eu vou marcando, é só a pontinha da agulha. Outra coisa importante, pessoal, quando vocês forem fazer marcação ou qualquer tipo de aplicação, esticar bem a pele. Se a pele estiver flácida, não vai pigmentar direito. E aí, por exemplo, né, essa marcação que eu estou fazendo, que é só a pontinha da agulha, se a pele não estiver bem esticada, você não vai conseguir fazer uma marcação suave. Aí você vai ter que enfiar mais a agulha e aí vai acabar marcando. Então, deixar a pele sempre bem esticadinha. Aí, finalizamos a marcação para que eu não perca, né, a estrutura da letra. E agora a gente vai começar a pintar a letra mesmo, né? Ó, eu estou usando aqui uma Magnum curvada de 15 agulhas, beleza? Vou pegar aqui o meu preto puro, não vou diluir. E aí a gente tem que interpretar aqui na referência como que foi feita essa pincelada. Então, por exemplo, dá para perceber que nessa ponta aqui é quando o pincel sai. Então ele vem aqui, faz a curva e sai para lá. Então a gente vai fazer nesse mesmo sentido com a Magnum. Eu não estou passando a Magnum nem de lado como se faz pelos e nem reta para ela não ficar muito larga. Eu estou passando ela meio inclinadinha assim na diagonal, para parecer que ali foi um pedaço do pincel que pegou ali. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu fiz a curva e agora eu vou fazer essa parte aqui mais reta. Então eu vou pegar a Magnum e vou passar ela bem reta assim, ó, nessa direção, para que pareça uma pincelada mesmo. Então, olha lá. Não estou carcando a agulha, estou com ela bem leve. Fiz a primeira passada, dá para perceber que ficam os risquinhos da Magnum aqui, como se fossem várias linhazinhas de pincel mesmo. Passei uma vez, voltei. De novo. E quando uma imagem é de pincel, você percebe que ela não fica um preto chapado na imagem toda. Ela tem algumas manchas, então eu vou fazer uma, na diagonal aqui com a Magnum, eu vou fazer meio que uma parte mais escura, para parecer que o pincel ali pegou mais na imagem, né?
Dá para perceber que aqui está mais escuro, aqui um pouco mais claro, e agora eu vou fazer mais algumas manchas de preto também para dar esse efeito de pincel. Sempre com a mão leve, não precisa carcar a agulha na pele do cliente. Então, ó, vocês percebem preto, um preto mais claro, um preto mais escuro, e vai dando essa impressão de pincel. E a gente vai repetindo esse processo na tatuagem inteira. Quando eu arrasto a Magnum reta na pele do cliente, as linhas da Magnum ficam bem aparentes aqui. Então dá muito efeito de que foi feito com pincel. E na tatuagem inteira você vai fazendo esse esquema. Passa a agulha reta naquele carrinho assim, para ficar com a marca da Magnum, e depois você vai pigmentando algumas regiões com preto mais forte, para dar essa impressão de que o pincel pegou mais em algumas regiões, em outras menos. E aí você vai dando esse efeito de pincel. Tem que ter paciência, não adianta fazer correndo. Vai fazendo com calma e modelando a escrita, né? O kanji. Aqui é legal não diluir o preto. Para você, quando você vai fazer aquele preto mais claro, vai na leveza da mão, faz um preto mais claro só com a leveza da mão. E aí quando for mais escuro, você pode passar a agulha mais vezes para deixar mais escuro. Porque eu acho que se diluir aqui, eu acho que quando cicatrizar vai abaixar muito o tom e não vai dar esse efeito. Eu acho também que uma boa dica é você usar a Magnum pensando num pincel, até porque ela tem o mesmo formato, né, a mesma configuração de um pincel. Então, já que aqui foi feito com pinceladas, você pensa que essa agulha aqui é um pincel e você vai fazendo igual. Bom, aí como vocês podem ver aqui, a gente adiantou bem essa letra. E o que eu achei? Que ela está muito marcada. Quando eu fiz a estrutura dela com agulha de linha, ela está muito certinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a Magnum e vou passar um pouquinho para fora em algumas regiões, como se algum pelo do pincel tivesse mais aberto, tivesse pegado na pele. Se a gente passasse um pincel aqui reto, descendo, e fosse chegar na curva, provavelmente esse pelo do pincel que tivesse solto pegaria mais ou menos nessa região. Então eu vou fazer aqui, ó.
Viram? Deixei um pouquinho aqui para fora, como se tivesse pegado um pelinho do pincel ali. Tem que ser bem sutil, não pode exagerar. Vou fazer a mesma coisa aqui. Olha que legal que ficou essa saída de pincel aqui. Fiz algumas marcações com a Magnum na posição de textura de pelo mesmo. Então deixei ela bem retinha e fiz o risco. Aí analisando a letra aqui, eu fiz alguns fiozinhos mais soltos, mas eu acho que ainda tem pouco. Eu acho que nessa curva aqui, poderia ter escapado um fiozinho para cá. E acho que quando ele fez essa curva aqui também, jogou para cá, eu vou deixar um fiozinho escapando aqui também. O importante também é quando você fizer aquela passada com a Magnum mais reta, para poder marcar as agulhinhas, sempre fazer no sentido da pincelada. Por exemplo, essa eu fui para cá, essa eu fui para cá. Imagina que esquisito se eu deixasse essa marca assim, nesse sentido. Não teria nada a ver, porque a pincelada foi feita assim, e não dessa forma. Do mesmo jeito que aqui, eu coloquei a agulha aqui e puxei assim, no sentido da forma. Imagina se eu tivesse feito vários risquinhos assim, não daria a impressão de pincel. Então, como nessa direção tá para cá, nessa direção tá para cá, eu tenho que fazer a curva também no mesmo sentido. Bom, então tá aí a primeira letra. Agora que eu terminei, já pintei tudo, eu vou começar a analisar aqui o que eu posso fazer para melhorar esse efeito de pincelada. Por exemplo, aqui eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais do pincel extrapolando ali o limite, né? Acho que vai dar um efeito mais legal de realismo. E aí dá para perceber que fica um tom bem mais claro do que eu já tinha feito aqui de preto. Então agora eu vou passar meio que uma linha com a Magnum, efeito de pelo mesmo, ó. Acho que ficou mais legal assim, hein? Vou fazer aqui também. É importante que a letra não fique toda preta no mesmo tom, senão não vai dar esse efeito de pincelada. Por exemplo, aqui está mais escuro, aqui um pouco mais claro, aqui mais escuro, aqui mais claro. Esse efeito é importante para que fique parecendo pincel. Então, ó, nessa região você vê preto, um pouco mais claro, preto, e é por isso que tem que ser feito com paciência, com calma, vai fazendo, não adianta chegar a meter a agulha lá, senão você não vai conseguir deixar esse efeito. Então bora lá, pessoal, vamos para a segunda parte aqui da tatuagem. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, sempre seguindo o sentido da forma da letra.
E não esquecendo também de esconder essa marcação que a gente fez, essas linhas bem fininhas aqui, para não ficar muito aparente, senão não vai ficar legal.
Bom, tá aí, pessoal. Fizemos agora o restante da letra, deixando sempre algumas partes mais claras, outras mais escuras, para parecer que foi um pincel mesmo que passou ali, né? Então chegamos ao fim. Comentem aí o que vocês acharam desse trabalho.